Olá pessoal, tudo bem? Vamos estar voltando nossas aulas, tá? Nós vamos iniciar hoje um novo assunto. Está no livro de vocês de História, na página 116, ok? Invasões francesas e holandesas, ok? O Brasil, ele tornou-se colônia de Portugal com a chegada dos portugueses, mas também outros países estavam interessados no Brasil, tá? Estavam tentando ocupar as terras que Portugal tinha descoberto, né? O objetivo tanto de Portugal como dos outros países era um só, um mesmo, tá bom? Explorar as riquezas naturais, né, existentes nas terras descobertas, né? Tudo que é novo, as pessoas querem saber como é, como funciona, o que tem, né? O que vale, o que pode encontrar, ok? Aí a primeira invasão foi as invasões francesas, né? Elas deram um pouco de trabalho para Portugal, tá ok? Eles desembarcaram no litoral da América, né? De 1500 a 1530 em busca do pau-brasil, tá? Eles tinham interesse de apoderar-se de uma parte da terra, ok? E aí, no ano de 1555, né, os franceses, eles conseguiram chegar a um lugar chamado Baía de Guanabara, no atual estado do Rio de Janeiro hoje. Conquistaram a confiança dos indígenas, que já não eram muito amigos dos portugueses, né, porque os indígenas já haviam prestado atenção, observado e entendido que os portugueses estavam lá não como amigos, mas como conquistadores, ou seja, estavam lá para tomar a terra deles, tá? Então, o que os franceses fizeram? Vamos nos fingir de amigo dos indígenas, para a gente ganhar a amizade deles, tá? E foi isso que aconteceu, eles se aliaram aos indígenas, e essa aliança tem um nome, é chamado de Confederação dos Tamoios, né? Eles lutaram contra os portugueses, né, junto com os franceses, tá? Os portugueses reagiram, mas de início não conseguiram expulsar os franceses da região. Essa expulsão dos franceses dessa região lá do Rio de Janeiro, ela só aconteceu em 1567, sob o comando de Estácio de Sá, né? Que ele foi justamente, inclusive, foi morto em combate, tá? Estácio de Sá era quem? Era sobrinho de Mendes de Sá, que governava na época, tá? E aí ele veio justamente para isso, para ajudar Mendes de Sá a expulsar os franceses, né, daquela região. E ele conseguiu, tá bom? Os franceses não conseguiram, eles não desistiram, aliás, tá? Eles não desistiram de tentar pegar um pedaço da terra do Brasil, explorar era para eles. E aí eles voltaram novamente a invadir o Brasil, né, em 1612, só que aí lá no Maranhão, nosso vizinho aqui, tá? No estado do Maranhão. Lá eles construíram um forte chamado de Forte de São Luís. E esse forte, ele deu origem à cidade hoje de São Luís, que é a capital do Maranhão, ok? Em 1615, os portugueses conseguiram, né, expulsar os franceses do Maranhão, tá? E aí, terminou-se aqui aquele embate de português com francês. Tivemos uma outra nação também, que queria também a mesma coisa que os franceses queriam, tá? Que foi os holandeses. Eles deram um pouco mais de trabalho para os portugueses, né? O que aconteceu? Na época, o Filipe II, que era o rei da Espanha, né? Em 1580, ele assumiu o poder após a morte do seu tio-avô, Dom Henrique I, o rei de Portugal, tá? Dom Henrique I era o rei de Portugal e Filipe II, o rei da Espanha. Filipe II era o quê? Ele era parente muito próximo, né? O Henrique I, ele era a tio-avô do Filipe II, tá? Então, com isso aconteceu o quê? Ele assumiu o trono no lugar do tio dele, tá bom? E aí, houve a união dessas duas colônias, tá? Assim, Portugal e suas colônias, inclusive o Brasil, pararam, né? Passaram a ter o domínio espanhol, tá?
Isso aí, essa junção passou o nome de ter de chamado de União Ibérica, tá? O rei da Espanha, Filipe II, ele não era muito fã dos holandeses, eles eram inimigos. E aí, ele proibiu os holandeses de explorar aqui o Brasil. E aí, por isso, né, teve esse embate aí entre holandeses aqui no Brasil. O Brasil foi invadido 2 vezes pelos holandeses. Primeiro, eles ocuparam a cidade de Salvador em 1624 por 1 ano, tá? E depois eles invadiram Pernambuco em 1630. Aí essa invasão, pessoal, durou 24 anos. Eles controlaram quase todo o litoral nordestino, né? E aí, em 1537, chegou em Pernambuco um homem chamado Maurício de Nassau. Ele era alemão, mas ele trabalhava para a Holanda, né? Para assumir o governo. Ele fez progredir bastante, né? E foi muito estimado pelos colonos de Olinda e Recife, naquela região ali de Pernambuco, tá? Maurício de Nassau, ele voltou para a Europa em 1644. Com a volta dele, os holandeses que estavam quietinhos lá, só esperando Maurício de Nassau ir embora, né? Eles passaram a cobrar os empréstimos feitos, né, aos colonos pernambucanos. Revoltados, né, os colonos reiniciaram uma luta contra os holandeses, tá? Eles começaram a cobrar os impostos, eles não cobraram na época que Maurício Nassau estava aqui, ficaram quietinhos. Aí quando Maurício Nassau foi embora, eles resolveram, digamos assim, colocar as asas de fora e cobrar os impostos lá do pessoal. Essa luta entre colonos pernambucanos contra os holandeses, ela foi chamada de insurreição pernambucana, tá, gente? Essa luta, ela demorou, pessoal, 10 anos, quase 10 anos de briga, né? E aí, né, durante esses 10 anos houve diversas batalhas, tá? Mas em 1654, né, aconteceu o combate final, né? Que é chamada de a Batalha dos Guararapes, tá? Na cidade de Jaboatão dos Guararapes. Os holandeses eles se renderam e voltaram para o seu país, tá? Não conseguiram o que eles queriam de fato, que era dominar aquilo ali para si mesmo, né? Duraram bastante tempo, mas não ficaram da forma como eles queriam, tá bom? Os holandeses, quando eles foram embora de Pernambuco, já que eles tinham trabalhado bastante, né? Tinham feito progredir a colônia lá, eles, a gente vai embora de mão abanando, ó. Não, não, não. Eles levaram mudas daqui do Brasil de cana-de-açúcar, né? E começaram a produzir o açúcar no Caribe. Isso gerou uma concorrência com o açúcar que era produzido aqui. E aí, digamos assim, quebrou as pernas do açúcar que era produzido aqui em Portugal, né? Porque houve outro produto com a mesma qualidade, né? E aí começou essa questão do açúcar aqui no Brasil, começou a decair bastante, a cair bastante as vendas, porque a Holanda estava, né, competindo com o produto que era produzido aqui, ok? Então é isso, pessoal. Nós vamos agora para a página 121, tá? Que é uma parte bem importante, assunto bem pequeno, 121 do livro de vocês. E vai falar sobre o ciclo do ouro, tá? O ciclo do ouro no Brasil, ele começou, né? Por uma forte crise, tá? Muitos senhores de engenho perderam suas terras, né? E seus escravos, tá? Como eu falei para vocês, o açúcar, ele começou a decair bastante, muito, muito mesmo. Isso, né, porque por causa da concorrência do açúcar holandês. E aí, os engenhos começaram a sofrer, perder bastante, né? O que eles ganhavam já não era o suficiente para manter aquilo ali. Então, eles precisavam arrumar uma outra renda, uma outra forma, né, de continuar progredindo, digamos assim. Então, Portugal, eles começaram a buscar uma nova riqueza para explorar. Ora, o açúcar a gente não está tendo mais rendimento, então lá tem muita terra, com certeza tem metais, ouro, pedras, né, preciosas. E aí eles começaram, então,
a buscar o ouro, tá? Nisso daí, os bandeirantes de São Paulo, eles terminaram encontrando, né, ouro na região onde fica o estado de Minas Gerais, tá bom? Esse processo aí. Então, os negros que trabalhavam nas fazendas de açúcar, né, eles passaram a trabalhar em várias atividades diferentes, eram serviços domésticos dentro de casa, né, artesãos, vendedores ambulantes, na própria mineração, na busca de ouro, né, metais preciosos. Também tinha os negros vendedores ambulantes, que eram conhecidos como negros de ganho. Tá? Por quê, professor? Porque a maior parte do que eles vendiam ficava para os seus donos, né? Não para eles, claro. E a exploração do ouro dependia muito do trabalho escravo nas minas, tá? Eles passavam bastante tempo dentro da água procurando, né? Todo aquele processo de pegar ali, de peneirar para ver se tem, né? As pedrinhas brilhando, feito ouro, tá? E os maus tratos não mudaram, só mudaram o trabalho, né? E aí eles ficavam doentes, porque era comum no trabalho pesado, má alimentação, eles acabavam ficando doentes, tá? Nessa época, pessoal, o escravo também, ele podia comprar sua alforria, que era sua carta de liberdade, tá? Mas era muito difícil, porque tudo que o escravo ele conseguia ganhar, ele acabava que tinha que dar para o seu dono. Então, ele ficava com quase nada, né? Ou muito pouco. E a carta de alforria, ela custava um certo valor, tá? E aí, o governo português, ele cobrava impostos muito altos, né? Dos mineradores, ou seja, os donos de escravos. Então, eles precisavam trabalhar muito mais para poder que os seus donos pagassem, né? Os impostos cobrados por Portugal, ok? Então, foi o ciclo do ouro, tá, pessoal? E aí, pra gente encerrar, vocês vão responder a página 119 e a página 120, que é daquele primeiro assunto lá, tá bom? E vocês vão responder a página 123 até a 125, tá ok? Naquele horário, pessoal, eu vou postar o gabarito para vocês, tá? Quando a gente encerrar, às 11h30, eu vou estar postando o gabarito para vocês. Corrijam, tá? É muito importante vocês estarem corrigindo as questões que podem estar, porventura, erradas, precisa acertar alguma coisa, tá ok? Então é isso, até a próxima tela de geografia. Tchau!